Chegou o nosso encontro marcado para toda semana e eu fico muito feliz, como sempre. Quero desejar para você um momento muito agradável, ou seja, um programa inteiro muito agradável para você, porque para nós é sempre um momento muito especial quando nos encontramos aqui com a proposta de falar daquilo que edifica a nossa vida. Que o programa de hoje seja mais uma vez uma inspiração para você, para a sua vida, que você aprenda com a gente e nós também tenhamos a disposição de aprender com você. Bem-vindos ao programa de hoje. O tema de hoje muito apropriado para o dia, um amor de professor. Hoje nós vamos falar sobre a vida, a inspiração, a vocação, o chamado dos professores, dos educadores. E é claro que nós vamos estar falando então para toda a família. É importante que a família se envolva, que os filhos, que os pais, que os professores, que escola e família trabalhem juntos. É assim que nós dizemos. Então, bem-vindos ao programa de hoje. Quer mandar um abraço para algum professor, quer se identificar com essa história e participar aqui com a gente, fique muito à vontade de mandar um e-mail, de twittar para a gente, porque o programa de hoje, Um Amor de Professor, é pensando em inspirar você aí de casa também. Vamos então apresentar os nossos convidados de hoje. Eu tenho aqui comigo o professor Edinaldo Pereira, ele é professor, hoje atua como diretor de escola em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, e é uma alegria tê-lo aqui com a gente no Dia do Professor. Bem-vindo. Obrigado, Arleide, boa noite, é um prazer muito grande estar com você aqui nesse programa. Bem-vindo, de verdade. E ainda está acompanhado da Fernanda Ramos, da Nádia Romanelli, ela é professora também e hoje atua como diretora da rede de escolas da Escola Adventista aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. Ou seja, tem muita responsabilidade, mas acima de tudo, muita experiência. Bem-vinda, Nádia. Muito obrigada, boa noite, é um privilégio estar aqui com vocês nesse dia especial que é o Dia do Professor. Verdade, muito especial. E ainda com a gente a Fernanda, lá vou eu trocando os nomes, a Fernanda aqui com a gente, bem-vinda. Ela é coordenadora e trabalha, mas assim, a essência de professor, independente da função que esteja exercendo, é a mesma sempre, né? Bem-vinda, Nádia. Muito obrigada, boa noite. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esperamos que o que nós venhamos a trocar aqui seja para a honra e glória de Deus também. Obrigada, Fernanda. E a Edna Teles, que já participou de alguns outros programas aqui, mas não no consultório de família. Bem-vinda, professora por excelência também, mas hoje trabalha como diretora de escola. Muito bom ter você aqui com a gente. Prazer é meu também. Espero que a gente possa ter uma boa noite aqui. Ótimo. Então começa com você mesma, dizendo aqui pra gente, o que te chamou para ser professora, educadora, para enveredar nesse universo que é muito amplo? Como foi esse chamado? A palavra é essa, um chamado. Eu acredito que vocação também, mas a gente tem diversas habilidades. Por exemplo, eu já fui dentista. Olha só! Né? Mas não era feliz. Sua primeira formação, dentista. Isto. Mas aos 7 anos de idade eu já sabia que eu queria ser professora. E trabalhei isso. Abandonei a área odontológica por amor, por paixão, por eu ser feliz na área da educação. É lá que eu me realizo, é na escola, é com o som da escola, atuando como diretora, mas também como professora que já fui, anos muito felizes da minha vida. É um chamado, eu acredito que Deus me chamou para isso. Que lindo. E eu aceitei. E hoje é uma profissional feliz, realizada. Extremamente realizada. Fernanda, e você? Como é a sua história? Eu digo mesmo, né? Eu falo que é uma paixão. E digo, além de ser um chamado, eu imagino assim, que Deus olhou para mim e falou assim, é você aí que eu quero, né, para fazer a diferença na vida de alguns alunos. E esse é o meu maior objetivo, né, e sempre foi. Na vida dos alunos que eu passei como educadora, como professora, ter feito alguma diferença. E eu espero realmente que isso tenha acontecido. Eu entendo que foi um chamado, como a Edna disse, um chamado de Deus. E... Você tinha quantos anos quando você se sentiu vocacionada? Então, eu tinha 15 anos. Na verdade, assim, eu estava com 14 anos no dia 9 de janeiro. Quando eu fiz 15 anos, no dia 10 de janeiro, eu falei, eu quero trabalhar. E eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero ser professora, eu quero ser educadora. E aí procurei por algumas escolas, né, de educação infantil e uma dessas escolas me chamou, me aceitou. E ali eu comecei a minha trajetória. Que lindo, com 15 anos de Com idade. 15 anos. E você, Nádia, como é a tua história? Bom, eu quando era criança não imaginava a princípio ser professora, embora minha professora da antiga pré-escola tenha sido a minha avó. Minha avó veio já da área educacional.
Mas, assim, conforme os anos foram passando, eu sempre brincava com os meus irmãos. Eu tenho os 2 irmãos mais novos. Eles sempre eram meus alunos, eu a professora, que à tarde chegava da escola, passava a lição na lousa, eles tinham que copiar. Até hoje, os 2 também atuam na área educacional. São diretores de escola também, foram professores. E aí eu acabei fazendo... Não fiz magistério, mas no ensino médio eu fiz química. E depois fui para pedagogia, e aí fui trabalhar em escola, já com 17 anos... E aí, aos 18, eu comecei a dar aula. E aí, eu fiz pedagogia, né? E então, atuei bem nessa cedo, área. vocês já sabiam o que queriam, né? Não foi, eu não tenho o que fazer, ou então foi alguma coisa que vocês desejaram. Mesmo a Edna tendo feito uma outra faculdade, tem uma outra formação na área de saúde, mas o chamado para ser professora, estar em sala de aula, é diferente, né? Foi muito Professor, forte. E a sua história qual é? Nunca sonhei também, quando criança, em ser professor. Muito pelo contrário, eu queria ser engenheiro. Então, você é o contrário das meninas aqui. Eu queria ser engenheiro. Mas eu cresci numa igreja cristã. Então, quando, ali no começo da adolescência, comecei a trabalhar com crianças menores. Né? Comecei a lidar com essas crianças, ensiná-las nas classes infantis. Isso fez crescer dentro de mim uma paixão muito grande. E quando eu cheguei ali por volta de 17, 18 anos, vamos fazer agora vestibular. Para quê? Não, desisti de engenharia, resolvi fazer faculdade de História. E comecei a dar aula de História. E para mim foi fantástico isso, viu? Eu realmente então você descobri... não sonhava, mas acabou que o contato com aqueles meninos, com aquela formação, aquelas crianças... O contato com as crianças, com adolescentes, me fez nascer dentro de mim essa paixão por ensinar, por educar. E eu tive a oportunidade de ver algumas crianças... que tinha uma família assim muito pobre, pessoas assim que tinham os lares onde os pais eram viciados, os pais eram presos e participavam conosco ali na comunidade, nessas classes, e eu pude ver algumas vidas sendo transformadas. Então isso fez nascer essa paixão por educar, por ensinar. Então é muito real essa história de o professor ver o menino, a menina se transformar pela educação. É verdadeiro isso? É muito verdadeiro. É plenamente verdadeiro. Acho que é isso que faz, é o combustível que nos faz agir, que nos faz trabalhar. Você entendeu? É ver a transformação, a mudança. É perceber que a criança, ela entra no começo do ano, o adolescente, tão sem conteúdo, ou com costumes tão ruins, e que no decorrer do ano isso vai mudando. Sabe? E às vezes tem situações que você não vai ver a mudança naquele ano, mas anos depois você vai encontrar com aquela pessoa, vai encontrar com aquele ex-aluno, e você vê um pai de família, uma mãe de família formada, bem, sabe, satisfeito, feliz. Isso nos dá motivo para continuar trabalhando, para continuar lecionando. Quem de vocês tem uma história assim, para a gente já começar entendendo na prática como isso que você está dizendo funciona? Quem tem uma história aí para contar? De um menino que foi mais difícil, mas que depois deu grande resultado para vocês. Quem vai pegar o microfone primeiro? Nádia? Eu, na verdade, comecei a lecionar para o 3º ano do ensino médio. Eu tinha 21 anos. E anteriormente já tinha dado um desafio imenso, porque né? é uma menina assumindo uma sala cheia de meninos. Pois é. O aluno mais velho tinha 2 anos a menos que eu, tinha 19 anos. Então, ali, começando, né, já tinha dado aula em séries menores, faixa etária ali dos 10 aos 14 anos, mas trabalhar com essa idade era mais desafiadora, né? E ali, imagina, alunos de 17, 18, 19 anos, a flor da idade, tudo que eles querem fazer é pensar em outras coisas, menos em estudar, né? E eu tinha um desafio ali muito grande, né? E o desafio maior era cativar essa moçada. Então, eu me lembro de um aluno muito, muito especial ali, que ele era um aluno que ele era o líder da turma, ele chamava atenção, toda vez que ele abria a boca para falar alguma coisa, as pessoas e os colegas ali, né, já se identificavam. E eu falei, como que eu vou fazer para ganhar esse garoto, né? Porque ele fazia as piadinhas, eu falava alguma coisa, ele estava querendo, na verdade, me testar. Mas uma estratégia que eu utilizava e que comecei a utilizar e que dava muito certo era tentar trazer estes para mais próximos de nós professores. E como isso dá resultado e faz efeito, né? Então eu cheguei para ele e falei, olha, eu precisaria que você me ajudasse. Você viu que eu estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo atingir os colegas. Eu, olha, sou nova, estou começando a dar aulas agora, me ajude como professora. E acho que ele ficou com um pouco de dó e me falou, coitada essa professora, né? Tão novinha, deixa eu dar uma força para ela, né? E aí, então, ali ele ficou um pouco assim no começo, mas depois eu percebia que a hora que a professora queria falar, eu meio que olhava para ele, gente, por favor, agora a professora vai falar. Então ele tornou-se meu amigo. E impressionante que hoje ele é professor também
né? Ele até queria, como o Edinaldo, também para a área de engenharia, mas hoje ele está atuando como professor, e eu agradeço esse aluno que era, né, entre aspas, um pestinha, mas foi quem muito me ajudou no início da minha trajetória aí com os maiores. Ou seja, o que você está dizendo é estratégia, né? Você foi estrategista. Tem algum segredo para um professor dominar uma sala de aula, para lidar com esses meninos? Antes disso, a gente precisa dizer que a sala de aula mudou. Antes, os alunos respondiam de um jeito aos professores e hoje respondem de uma outra maneira, é chamado de clientela. Os professores são os funcionários e empregados daqueles meninos. Tem muito essa cultura que mudou assim por conta desse capitalismo que vem muito forte e coloca a educação nesse lugar que não é o mais adequado. Como é que se conquista uma sala de aula? Como é que se trabalha com essa diversidade toda? Edna, vai lá, Edna. Aproximando-se. O que ela fez foi isso também. Foi. Né? Eu acredito nessa estratégia. É chegar junto, é o olho no olho, é o toque, entendeu? Pegar no seu ombro e dizer, filho, o que está acontecendo com você? Como eu posso te ajudar? Eu acho que isso faz uma diferença. Ele percebe a minha fragilidade e eu percebo a dele. Se a gente ficar só em cima de conteúdos, é muito fácil. O Google sabe. Não precisa de mim. Agora, quando eu conquisto, a minha matéria fica mais legal porque eu sou legal. Mas a gente ainda encontra professores que chegam, olha, meu nome é X e minha matéria é X, Y, e pega o caderno e nós vamos... Ainda tem esse tipo de professor? Encontra. Que dó. A gente precisa ensiná-los. Mas não conquista, né? Não conquista e ele sofre. Ele precisa entender que ele sofre mais do que o aluno está sofrendo. Entendeu? Mas ele sofre. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com o aluno que dá trabalho. E eu sempre gostei desse tipo de aluno. Depois que eu parei de dar aulas é que eu fui perceber que os tímidos sofriam comigo. Porque eu gostava daquele aluno que dava trabalho mesmo, que ficava no fundo. Então eu me aproximava dele, eu o conquistava. E aí, então, eu tinha a sala nas mãos. Na verdade, a Edna, o que ela está dizendo é absolutamente verdadeiro mesmo. E, assim, ela vai adiante. Ela é aquela professora, aquela diretora de escola que, no dia que combina uma temática com os alunos, ela é a primeira a chegar. Eu já vi ela fantasiada, já vi ela de roupa pelo avesso, porque naquele dia era o dia do avesso na escola. Ela fica na porta da escola recebendo aqueles meninos com um sorriso deste tamanho. E eu, assim, eu não era mãe de aluna, né? Minha filha, enquanto você é diretora na escola aqui em Jacareí, eu ficava, se eu fosse aluna dela, eu ia ficar o tempo inteiro colado, porque você inspira isso mesmo. Não posso dizer dos outros que eu não trabalhei com vocês, mas se estão aqui, que foram indicados pela amiga Fúvia, que está aqui com a gente, daqui a pouquinho eu quero que você apareça só para dar um sorriso no Dia dos Professores, e a Rúbia também, que vai participar aqui com a gente, mas todos os professores inspiradores. Eles disseram, Darleide, o programa vai girar em que direção? Eu vou dizer na direção da inspiração. A gente quer homenagear os professores, quer lembrar dos professores, quer falar da missão dos desafios, mas antes de tudo, inspirar com pessoas apaixonadas pela educação. E a Fernanda tem uma cara assim também apaixonadíssima pelo que faz, é tanto que faz isso desde os 15 anos de idade, claro que foi ontem, né? Pois é, uma profissão começou ontem. Mas, Fernanda, e com você, como é o desafio quando você estava em sala de aula e até hoje? É para você o enfrentamento das dificuldades no dia a dia, porque você recebe alunos com dificuldades na família, o menino que está rebelde, não quer nada com o livro, com o caderno. Como é que você tem tempo de se aproximar? Os professores hoje têm tempo de conquistar esses meninos? Então, acho que a primeira coisa para a gente entrar numa sala de aula é preparar uma aula com paixão. Então, quando você está preparando a aula, você vai pensando a característica de cada criança, né, de cada aluno. Bom, com esse eu vou usar essa estratégia, com aquele eu vou usar aquela outra estratégia. Eu digo assim, que existem crianças que vão ao colégio e que o único lugar que ele tem um sorriso, que ele tem um toque, é ali dentro da sala de aula conosco. Né? Então, quando a gente prepara uma aula, a gente vai pensando em cada um desses detalhes. Isso é o que eu digo, aquele professor que prepara com paixão, né? Pensando em cada detalhe. Bom, aqui eu vou por esse caminho, com esse aluno, se eu for por esse caminho, eu não vou chegar onde eu preciso de direcionar de uma outra forma. E eu acho que essa é uma das questões aí que eu coloco, né?
Ok. Nós estamos hoje conversando aqui com esses professores queridos e, como eu disse, inspirando, querendo inspirar vocês de casa também. No próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre os desafios mais pontuais, assim, que vocês percebem, colhem em sala de aula. Você que está em casa pode participar com a gente, pode mandar o seu e-mail para consultório@novotempo.com ou pode twittar para a gente na volta do intervalo. A gente vem dizendo aqui o que vocês estão reproduzindo. Olá, boa noite, como vai, Darleide? Eu estou ótima, muito bem acompanhada e com você aí de casa também. Parabéns pelo programa, gosto muito da programação da Novo Tempo. Todos os programas são maravilhosos, mas não perco um consultório de família. Coisa boa, e eu nem te pago por isso, né? A gente só te conquistou. Um beijo, meu amor, muito obrigada. Ela não assina, mas o e-mail é MS Fernandes. Beijo pra você, muito obrigada pelo carinho. O nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. E na volta eu trago aqui para conversar com a gente a Rúbia. Deixa eu ver. Bom, vamos combinar como nós vamos encaixá-la aqui entre nós, porque o que faz valer a pena é a participação de todos que vêm aqui e você aí de casa também. Até já! E nós vamos voltando aqui com o consultório de família. O tema de hoje, um amor de professor. Eu estou aqui cheia de amores de professores. E eu sei que tem muitos amores aí do outro lado também, que inspiram, que são inspirados, que são trabalhadores, que logo cedo estão pegando firme numa sala de aula e muitas vezes numa jornada bem puxada todos os dias, em algumas escolas, várias salas, muitas aulas por dia, preparar a aula. Que difícil que é chegar em casa e o trabalhador comum, entenda o comum que eu estou dizendo, vai chegar em casa, né, saiu da empresa, volta para casa, beleza, relaxa, o professor leva a prova, leva livro, caderninho. Eu lembro quando eu, professora, levava pilhas e pilhas de caderno para casa, para pintar, para colorir, fazer tarefa. Quero aproveitar e mandar um beijo para os meus ex-alunos, que já são todos crescidos hoje, que aprendi, que ensinei a escrever, a ler, alfabetizei. Delícia. Hoje são rapazes e moças ou já casados. Eu vou dizer o nome de 2 alunos, mas olha, tem mais de 20 anos isso. Ai, meu Deus, entreguei. Mais de 20 anos. Um beijo para o Caio Mestiele Aragão Coelho, lembro o nome completo. E ainda Daniele Sarmento Silvestre, uma princesa. Beijo para vocês, só representando os muitos alunos que eu tive. Mas agora eu tenho mais uma convidada aqui com a gente, a Rúbia, eu falei nela agora há pouco, que inclusive de tão apaixonada por ser professora, que escreveu um livro, Seu Sonho Não Acabou. Rúbia, bem-vinda. De onde vem esse amor pela educação, por ser professora? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu penso muito na minha primeira série. Eu sempre fui sonhadora. E meu primeiro sonho era ler e escrever. Então eu ficava pensando, quando eu vou entrar na primeira série? Imaginava, quando eu passar por aquela porta, será que é uma mágica? Eu vou aprender a ler e escrever? E a minha professora, ela foi fantástica, assim. Ela cantava, ela abraçava, acalmava os alunos. E eu guardo essa professora no meu coração até hoje. E eu fui crescendo e eu dizia, eu quero ser professora. E meu pai falava, não, você gosta de criança? Então seja pediatra. Mas eu continuava com aquele sonho de ser professora. E quando eu estava no 9º ano, eu passei uma noite na casa de uma amiga, que a mãe era professora. E ela ficava à noite corrigindo provas. E eu pensei, olha, está aí um lado que não é tão bom, toda profissão tem um lado assim, né, que requer mais esforços. E eu pensei, é isso que eu quero. Até o lado ruim da profissão eu gostaria de ficar corrigindo provas. E aquilo foi crescendo no meu coração. Não sei explicar, mas parece que é algo assim que toca o seu coração. E você se vê naquilo, a sua vida, né? Não tem como fugir. Que lindo! Muito bom ouvir essas histórias assim de gente que é realmente apaixonado. A Fernanda, ela fica assim, tudo que os colegas falam, ela... Então, assim, você transpira isso também, né? Vamos falar agora sobre os desafios. Vocês trabalham numa rede de escola particular. É uma realidade diferente de uma escola da rede pública, Edna? É diferente. É bem diferente. E nessa diferença, o que você pontua? Qual é o ponto alto? Você já trabalhou também em escolas públicas? Já, pouco tempo, mas eu trabalhei. Eu acredito que hoje a cobrança para a escola particular dos pais e dos alunos é grande. No início do programa você falou das diferenças, né? Uhum. Eu tenho um aluno que paga. Ele diz isso para o professor, estou pagando e eu quero a aula. O monitor me serve água, o monitor limpa o meu chão, então é bem diferente.
E com isso vem estratégias, metodologias diferentes no agir. Até para a gente ensinar ali a educação. É verdade. Entendeu? Fernanda, quando a gente vai falar dessas diferenças, você trabalhou fora da rede de escolas adventistas, a gente precisa dar um valor também muito grande. Vocês trabalham tanto quanto, mas a realidade da escola pública é um tanto quanto mais diferente. Professores que não têm condição de dar aula muitas vezes, porque tem, enfim, uma infinidade, um universo ali diferente. Como é que você... É isso mesmo. Inclusive, eu vivi uma situação, né? Eu estava fazendo estágio num período bem grande num colégio público, onde uma das professoras levava alimento para uma das crianças, chamava em particular e alimentava, porque faltava o alimento em casa. E a professora identificou isso, viu que a criança estava num processo assim, muito dificultoso para a aprendizagem, e começou a sondar, observar daqui, observar dali, e ela chegou a essa conclusão de que realmente a criança ali estava passando por uma, né, não estava sendo nutrida o suficiente, e ela teve, né, ela teve a sensibilidade de ir além do ensino formal, né? e trazer alimento para aquela criança. Então essa é uma história assim que mexeu muito comigo, ter vivenciado, ter assistido tudo isso. E outras situações também que a gente viveu, que a gente viu, né? Crianças que passam por abuso, e são crianças geralmente, ou elas se retraem demais, ou elas se tornam muito agressivas em sala de aula. Então você tem que ter toda uma estratégia para tentar alcançar aquela criança, tanto a que se retrai, né? Quanto aquela que se torna agressiva, como chegar nela, né? Como dizer para ela, como fazer também com que ela se sinta à vontade de trocar isso com você, porque tudo isso está influenciando na aprendizagem, né? A criança está perdendo com tudo isso. Então, na rede pública, a gente encontra muito disso. Na rede particular, sim, mas exatamente, proporção bem numa menor, proporção menor, né? Nádia, como é que... O que te chama atenção nesse aspecto? Quando se refere a essa diversidade toda que precisa ser alcançada por um ou, no máximo, 2 professores em sala de aula, o que é um luxo. Como é que esse professor consegue... Que suporte ele tem para dar conta disso? Imagina, eu saber que o aluno não tem comida, vou trazer comida para depois dar a aula. Isso é apenas um exemplo. É um desafio bastante grande, né? Às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas eu já tenho tantas dificuldades no meu lar, com a minha família, né, para dar aos meus filhos, e ainda vou ter que dar mais essa atenção para os meus alunos. Mas esse é o grande segredo, né? Essa grande magia de ser professor, o que é muito interessante. Eu estava pensando aqui, enquanto a Fernanda falava, numa estratégia, né, num projeto que a gente costuma utilizar bastante na rede onde nós trabalhamos, que eu acho que dá para ser aplicado em qualquer ambiente escolar, que é o como se aproximar especialmente destes alunos que passam por alguma dificuldade, seja disciplinar, afetiva, familiar, ou sofreu abuso, alguma coisa desse tipo, que é a visitação. Aí eu, enquanto professor, posso pensar assim, nossa, mas eu já tenho que corrigir caderno, trabalhos, provas, aonde eu vou arrumar tempo para visitar os meus alunos? Mas é impressionante aqueles professores que já passaram por essa situação, quando a gente toma tempo para 15, 20 minutos, ir até o lar onde essas crianças moram e tomar um suco e conhecer a realidade dele, você ganha o coração. De repente, essa família até se sente um pouco mais assim acanhada. Poxa, o professor vai lá na minha casa. O professor é o super-herói, né? O professor é aquele que, né, que ganha o coração, ele pode tudo, ele consegue tudo. Até me lembrei agora, a gente estava passando pela Semana da Saúde, e os professores estão incentivando a comer alimentos saudáveis, verduras, frutas. A gente ouve depoimento dos pais, o que essa professora está falando na sala de aula, que meu filho agora está comendo verdura, está comendo frutas, enfim. O professor, ele tem essa capacidade, esse poder, eu até diria, né? Mas, de repente, esse lar não sente muito a vontade de receber o professor, por ser um lar mais humilde, algumas dificuldades, né? O espaço não é tão agradável. Por que não trazer estes para o nosso lar? Né? Reunir ali 2, 3, 5, aqueles que dão mais trabalho, aqueles que enfrentam maiores dificuldades, uma pipoca, um filme, quem sabe passar um momento agradável junto com a sua família. Você está dizendo que talvez não dê conta de visitar os 35 alunos, ou sei lá quantos alunos, mas se escolher. Professor Edinaldo, e com você, como é que funciona esse desafio? Como é que você lida com ele? Ensinar é colocar uma marca, é deixar um sinal. Então, o professor tem que se doar, o professor tem que se entregar. Tem um escritor, Regis Moraes, que ele diz até o seguinte, que o professor tem que deixar a coexistência para a convivência. Ele tem que entender que o aluno é um ser humano, e ele tem que se preocupar mais com o ser humano do que com o conteúdo ou com o seu salário.
Quando o professor entende isso, ele deixa o sinal no aluno, ele marca o aluno. E aí, os alunos mais difíceis, eles se tornam cooperadores. Porque eles sentem que tem alguém que está junto com ele, que o apoia. Então parece que vocês estão dizendo que não tem alunos difíceis? Não, existem. Existem muitos alunos difíceis por diversas situações. Mas que podem todos serem conquistados. Todos podem ser conquistados. Você vai pegar, por exemplo, nós falamos da realidade de uma escola pública. Você vai encontrar crianças que, além de passar por abusos, você tem crianças que o pai, por exemplo, está preso. Entendeu? Ou separações. Separações. Né? Muitos casais separando. E aí você vai, por exemplo, também numa família abastada, que os pais são tão distantes do filho, que ele acaba agindo de forma inadequada na escola por conta disso. E que precisam ser conquistados. Essas crianças, esses adolescentes precisam ser conquistados. E quando eles são conquistados, eles tornam cooperadores. Gabriel Chalita, nosso ex-secretário da Educação, ele escreveu um livro, Educação, a solução está no afeto. Eu faria só uma pequena mudança nesse título do livro dele. Educação, isso passa pelo afeto, né? A mudança passa pelo afeto. Não está, a solução não está no afeto, mas passa pelo afeto. Quando nós entendemos que há um ser humano que está ali e que ele sente como nós sentimos, que ele ama como nós amamos e que às vezes ele está precisando de um toque, de um carinho, isso muda muito. Entendeu? E só vai fazer isso o professor que sentir que ele não está ali apenas para ganhar um salário. Mas ele está ali para transformar uma vida. E isso não funciona em nenhuma profissão, muito menos na educação, né? Muito menos. Oi, Darleide, sempre tive ótimos professores e hoje sigo a carreira também. Sou educadora física e trabalho com natação. Acho simplesmente lindo quando os meus alunos chegam e gritam, tia Carol! Quando vejo chegando no primeiro dia de aula com medo de entrar na piscina e os vejo depois nadando sem boia, fazendo exatamente tudo certinho, do jeito que eu ensinei, é simplesmente emocionante. Ela põe em caixa alta de quanto isso significa para ela. Apesar de toda a dificuldade e falta de atenção que existe para a nossa área, ensinar ainda é emocionante. Parabéns a todos os professores pela coragem e dedicação. Ana Carolina Albuquerque, professora de Educação Física. Tenho a impressão que ela é do Pernambuco pelo DDD. Mas, Ana Carolina, beijo para você, muito obrigada. Parabéns para você também. Rúbia, você disse que foi inspirada, antes você me dizia isso, que você foi inspirada por uma outra professora e etc. Você imagina que você já com essa paixão pelo que você faz, você já consegue inspirar outras pessoas também? Ah, com certeza. Na verdade, é este sentimento que me move, né? Me faz levantar da minha cama todos os dias e pensar que eu vou transformar a vida de alguém. Esse é o sentimento maior. Eu fiquei pensando aqui, quando nós estávamos falando sobre os desafios, no meu primeiro ano, saí da faculdade, fui assumir 2 turmas de terceira série, que agora é 4º ano, e de repente lá encontrei 10 alunos hiperativos. E Deus é tão maravilhoso que Ele molda o nosso caminho, né? Então, quando eu saí da faculdade, carinha de criança, meiguinha, eu pensei, será que eu consigo educar meninos? Porque, né, precisa de mais disciplina, como que vai ser? E eu recebi 10 alunos hiperativos. Com isso, eu tive que aprender a ser mais dinâmica, utilizei música na sala de aula para acalmá-los. Então, nós vamos nos adequando, utilizando novas estratégias para modificar e transformar a vida de um aluno conforme a necessidade especial de cada um. Fernando, o que hoje em dia os professores têm recebido no suporte que os professores recebem? O que tem de novidade nesses? Depois vocês podem colaborar também enquanto ela fala. Quais são as ferramentas que hoje os professores têm para tornar a aula mais interessante, para tornar essa proximidade ainda mais efetiva? A informática é um dos grandes caminhos que hoje a gente usa, né? Toda criança hoje é informatizada, tem acesso a computador, a iPad e daí por diante. Então, esse é um dos recursos que nós usamos, né? Um dos muitos recursos, mas assim, é algo que está bem próximo deles, né? Hoje a gente diz que uma criança já nasce sabendo mexer num iPad, num iPhone. Então, desde os menores, desde a educação infantil, já existe esse recurso, já trabalhamos, levamos eles para o laboratório. Existem aulas que são elaboradas já dentro do laboratório de informática, onde as crianças podem interagir, podem usar Aí eles se apaixonam, tudo isso. Né?
Ele se apaixona. Obviamente, queridos aí de casa que nos acompanham, a gente sabe que a Novo Tempo chega aos lugares mais distantes, graças a Deus por isso. Talvez você esteja dizendo, aqui na minha cidade não tem isso, aqui na minha escola não funciona dessa maneira. Não, obviamente, nós estamos falando de um modo em geral. O governo hoje propicia isso para muitas escolas, mas sabemos que também os desafios da educação no interior do Brasil, em estados como Piauí, Maranhão, a gente vê reportagens assim que choca o coração da gente ainda ver em pleno século XXI a educação não sendo levada a sério pelas autoridades. Isso é fato. Então não fique pensando que a gente está falando aqui de uma realidade que é para todos e que a gente está fora dessa noção. Pelo contrário, mas estamos falando de alguma coisa que existe, que é palpável, real e funcional em muitos lugares. Professor. Darleide, vale a criatividade. Criatividade. Mesmo quando faltam os recursos, quando a pessoa é apaixonada por aquilo que faz, quando a pessoa gosta realmente daquilo que faz, quando ama aquilo que faz, ela cria, ela inventa, entendeu? Ela cria situações 1000 para conseguir alcançar o aluno. Então é criatividade. Com certeza, Nádia. Darleide, a gente comentava aqui no início do programa se a educação do passado mudou. Né? E a gente acredita que realmente mudou. E era para antigamente, mudar mesmo, né? Exatamente, tudo é muito dinâmico, tudo muda, a educação também precisa ser dinâmica. Se nós pararmos para pensarmos agora nos nossos professores, o bom professor ele é aquele professor que dominava o conteúdo, que deixava todo mundo em ordem, ninguém abria a boca, todo mundo, né, certinho, sentado ali, o professor entrava, ficava em pé, senta todo mundo agora, e tinha quem uma dominava mais alta. Era o professor. Obviamente que vocês não são da época da palmatória, né? Não. Claro que não. Mas o que o professor Edinaldo falou é muito verdadeiro. Independente das limitações que nós possamos ter, falta de recurso tecnológico, como a professora Fernanda mencionou, o professor ele precisa estar antenado, porque hoje o nosso aluno, independente de ele ter acesso à tecnologia ou não, ele tem acesso à informação. É verdade. Então ele não precisa mais do professor para ter acesso à informação que anteriormente ele só tinha com o professor. Então o professor agora ele precisa buscar meios diversificados, criativos, para que a informação possa ter um significado. Porque a informação por si só, ele não precisa mais ir até uma escola para ter acesso. Mas o principal papel da escola hoje é validar, ou seja, de que forma eu vou utilizar todas essas informações. E aí a gente entra com uma série de programas que independem se é uma escola pública ou particular, de sustentabilidade, de empreendedorismo e tudo mais, né? E ainda mesmo na época da tecnologia, a gente ainda trabalha com recorte, com desenho, com pintura, né? Com a arte. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte desse recorte todo chamado educação. Edna, conta pra gente sobre como é hoje trabalhar. Vocês fazem parte de uma escola, de uma rede de escola cristã. Como que funciona isso, sendo que vocês não trabalham apenas com meninos e meninas que frequentam a igreja adventista ou a igreja batista, vocês recebem a todos, não é verdade isso? Como que vocês trabalham essa questão? Olha, nós trabalhamos de uma maneira integral. Como que eu posso te esclarecer isso melhor? O português, a matemática, o inglês, nós estaremos trabalhando em cada disciplina valores. A gente trabalhou a Semana da Saúde, como já foi citado aqui. O texto em inglês era algo sobre saúde, havia um texto em português, nós temos o costume de, antes do início de qualquer aula, é feita uma reflexão e uma oração. E eu acho que deveria ser esta uma metodologia de cada professor, ao pegar a maçaneta da porta, e eu faço isso até hoje, entregar aqueles alunos e aquela aula nas mãos do seu criador. Acho que isso tem uma diferença. Acho que podemos concluir que educação hoje é aproximação. Se eu quero resultados, eu preciso me aproximar. Então, dentro da rede que nós trabalhamos, a gente coloca exatamente isso. É nossa prioridade, os valores. Então, nós trabalhamos o Dia dos Avós. Não vai trabalhar a religião. Não. Trabalham os valores, os princípios, não. os valores. Não. Exatamente. Honestidade. O que mais? Me ajuda. 80% dos nossos alunos não são adventistas. Então, nós temos uma procura pela disciplina, por essa aproximação que eu acredito que... Formação do caráter e outros pontos mais. Mas, assim, todos os nossos professores estão preocupados em formar um ser à imagem e semelhança de Deus.
Nós queremos restaurar isso. E a escola é uma escola confessional. Ninguém está escondendo, ninguém está... Não, olha, pode vir. Não, vocês fazem parte de uma rede de escola confessional e aberta. Acho que vale a pena também ressaltar que todos esses problemas que nós encontramos hoje na escola do Estado, na escola municipal, nós também encontramos na escola particular. Lá também nós temos o abuso, nós temos o problema do aluno que também passa por dificuldades financeiras e que é auxiliado de alguma maneira, e nós procuramos alcançá-lo. Uma das maneiras é a visita realmente. A outra maneira é essa aproximação que nós trabalhamos mesmo. Mas assim, nós trabalhamos, e podemos dizer isso assim de maneira bem clara, os valores em todas as disciplinas, e da entrada do aluno à saída deste aluno. Diariamente, e em toda a sua educação básica. Quando ele entra lá no jardim, a gente quer entregar um aluno para o pai no 3º ano do ensino médio, um homem, uma mulher. Uma mulher, que lindo. E como que é o trabalho? O trabalho com o aluno é um, e o trabalho com a família, os pais do aluno, com essa família, é outro. O que é mais difícil? Porque são duas conversas completamente diferentes, né? Vamos lá, Eu vejo assim que é uma grande parceria, né? Nós temos que... Eu sou orientadora educacional, então esse é exatamente o foco do meu trabalho, que é, ao mesmo tempo, você atender o aluno e estar em comunicação direta com o pai. Então, o pai, hoje em dia, ele tem muita dificuldade de acompanhar seu filho. Por quê? Principalmente na Grande São Paulo. Ele trabalha muito, está cada vez mais distante, mas... o amor é o mesmo, né? O seu filho é seu bem maior. Então, o pai precisa desse suporte. O que está acontecendo com o meu filho no colégio? Eu falo para os pais que nós temos um grande privilégio, que é conhecer bem o filho metade do período, né? Na verdade, ele fica muito tempo em nossas mãos, é uma preciosidade. Então, quando eu chamo algum pai até o colégio para falar como é o seu filho na escola, que na verdade é o laboratório da vida. Às vezes o pai fala, nossa, mas em casa ele não demonstra isso, ele não é assim. Mas ele está no ambiente dele, ali é como se fosse a cidade dos alunos, né? Então... O que os pais, geralmente, pais, por favor, elas não estão falando de vocês que trabalham com ela, é outros pais. Qual é a queixa principal, assim, quando vocês chamam os pais, o que eles menos gostam de ouvir? É com relação à nota, ao comportamento? Tem uma frase que eu falo para todos os pais, eu falo assim, olha, eu gosto de fazer tudo do meu trabalho, menos uma. No final do ano, dar o resultado de reprovação. E todos os pais que entram na minha sala, eles falam a mesma frase. Eu tenho vontade de filmar para mostrar no começo do ano. Eles falam assim... Fui dar um voto de confiança para o meu filho e tive uma grande surpresa. Então eu falo, não pode dar um voto de confiança. Eles precisam de uma liberdade vigiada. Não pode largar e eu quero uma surpresa boa no final do bimestre. Não, daí você vai receber notas baixas. Então o pai tem que supervisionar, né? Tem que deixar e olhar o que está acontecendo. Porque hoje em dia os pais falam assim, fui olhar a mochila do meu filho e encontrei o comunicado, encontrei embaixo da cama, encontrei em vários lugares. Mas essa responsabilidade tem que ser trabalhada também, né? Essa comunicação filho com pai, sobre a comunicação da escola é muito importante. A escola, a parte da família não funciona e vice-versa também, né, Nath? É a parceria de sucesso, né? Com certeza. A gente fala muito que a educação ela tem que ser a 6 mãos. A escola, os pais e o próprio aluno. Claro. Não adianta a escola e os pais fazerem a parte e o aluno está lá. Não adianta só a escola junto com o aluno. Como também não adianta só a família e a escola, não. A minha responsabilidade é dar aula ao pai que se vire com o filho para aprender. Então, essa parceria ela precisa ser muito integrada, né? Tem que ser muito cúmplice um do outro, né? E muitas vezes nós nos deparamos com situações dos pais, muitas vezes, ficando só do lado dos filhos. Não tem problema, né? Mas nós, assim como também fazemos com os professores, quando temos alguma situação, um pai, né? Muitas vezes nós recebemos pais que nos procuram, alguma situação que aconteceu na sala de aula, e os professores também erram, a escola também erra, e nós contamos com a parceria dos pais para que possamos, né, continuar evoluindo enquanto escola e crescendo e aprendendo. Mas essa cumplicidade entre família, escola e o próprio aluno é que vão fazer total diferença. Muito bem. Oi, Darleide, estou amando o assunto de hoje, pois apesar de me formar em secretariado, atuo há quase 10 anos na área da educação. Atuo há quase 10 anos na área do secretariado, mas estou migrando para a educação, pois sempre senti esse chamado muito forte também em meu coração. Beijos para o professor Edinaldo, muito querido por todos no Colégio de Tucuruvi, em São Paulo, a turma de 2001. Um abraço para todos. A Joyce.
Então manda o seu abraço aí, professor. Retribui. Joyce, um abraço para você, um abraço para todos os alunos do Colégio Tucuruvi. Passei 15 anos naquele colégio. Uau! 15 anos. Foram 15 maravilhosos anos que eu passei ali naquele colégio. Chegou lá mocinho, saiu mocinho de novo. Comecei bem novo. Boa noite, Darleide. A minha esposa e eu mandamos um abraço para você e para toda a equipe do programa. Olha, meninos, abraço para vocês. Tuca, você teve professor na vida? Claro, né? Bons professores. Muito bem. A minha esposa e eu mandamos um abraço para toda a equipe e tal. Somos seus conterrâneos de Juazeiro do Norte. Olha só, beijo. Residimos no Rio de Janeiro, bairro Realengo. Sempre assistimos um maravilhoso programa. Que o nosso Deus sempre os abençoe. Josezito Belém de Oliveira e Lúcia Feitosa de Oliveira. Um beijo para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Quem estava com a palavra? Fernanda, tô com saudade de te ouvir aí. Me conta das suas experiências, me conta de você enquanto professora. A gente está indo ali para o finalzinho do programa. Acho que é bom a gente contar algumas experiências que marcaram tua vida como educadora para inspirar quem está lá em casa, continuar inspirando. Assim, me lembro de uma situação muito agradável como eu disse para vocês no início, eu comecei numa pré-escola, né? E dei aula para todas as turmas maternal, mini maternal, e a princípio, quando eu dei aula no maternal, logo em seguida eu assumi uma turma de pré de alfabetização e trabalhei com uma dessas crianças. E eu me lembro que o ano passado, eu grávida, eu estava em São Paulo, na casa dos meus pais, e fui ao supermercado e alguém me tocou, né? E olhou e falou, tia Fernanda! Aí, né, eu me derreti toda, grávida, eu olhei e o rostinho dela era o mesmo, né? Até quero mandar um super beijo, o nome dela é Raquel, e ela me disse, que saudade, como foi bom, relembrou tempos e situações. Você sabe que até hoje, né, ela está cursando faculdade, eu sou a melhor aluna da escola, da sala de aula, e relembrando situações que nós vivemos ali junto. E assim, foi uma situação muito gostosa para mim, ter visto assim algo, né, de alguém te retribuindo isso, tirando, né, Facebook, que sempre entra um ou outro, que saudade, contando você história. Foi uma boa aluna? Olha, quanto aluna, eu acredito que eu fui uma boa aluna, mas eu tenho uma história ali. Porque deu uma respirada aí não, que eu vou entregou. Te contar. Não, é porque a princípio eu tive dificuldade na alfabetização. E eu tive uma professora que olhou para mim com um olhar diferente. Na verdade, assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu vejo a cena quando eu falo. Eu estava sentada na primeira carteira, e entrou a professora que havia me dado aula um ano anterior e disse assim, ó, essa aqui pode esquecer... Que com ela você? Tem comigo, que essa daqui, ó, nem se preocupa, se quiser manda ela lá pro fundo. E eu me lembro, a professora Isaura, ela olhou para mim, naquele momento eu senti, eu não vou ser mais uma. E ela fez um trabalho comigo, gente, excepcional. Eu terminei o ano sendo a melhor aluna da sala. Mas não por mim, mas pelo trabalho que ela desenvolveu comigo. Ela viu as minhas dificuldades, eu ficava um pouquinho na hora do intervalo, ela sentava comigo ali do meu lado na carteira e dividia comigo, olha, e faça desse jeito, e faça daquele jeito, me mandava atividades extras. Então, isso me marcou muito. E dali por diante, né, eu peguei gosto, né, a gente... paixão ali mesmo por aprender, por estudar. Mas é muito forte para mim me lembrar daquela professora do ano anterior entrando na sala da professora e apontando. Essa daqui desiste. Manda ela para trás. Não perca o seu tempo. Mas graças a Deus que veio uma salvadora, né? Graças a Deus que alguém teve esse olhar diferente, que é o que eu digo hoje. Né? A história do afeto que você colocava agora há pouco, né? Passa pelo afeto, pelo respeito, olhou, respeitou e te fez crescer. Exatamente. Maravilha. Edna, e você? Uma história... Agora eu não me lembro de uma história. São muitas. São muitas histórias. Eu fui muito feliz enquanto professora de biologia. Enquanto aluna, você foi boa aluna? Eu não dei trabalho. Muito. Não deu muito. Eu não dei muito trabalho. Eu era uma boa, não era boa aluna, mas era uma aluna. Mas eu tive excelentes professores. Você teve alguém que acreditou em você assim, especialmente ou não houve nenhuma situação? Eu tive professores que me marcaram. Professora Sônia Gazeta, professora Oli Pinto, pela postura, pela maneira de conduzir e pelo olhar que acreditava. Então, é por isso que eu digo que o olhar, para mim, diz muita coisa, assim como disse para a professora Fernanda. Naquele olhar você percebe, eu acredito em você.
Uau! Essa história da Fernanda aqui marca, né? De alguém olhar, esquece, põe ela lá para o fundão. Como é que se faz isso com uma criança, professor? Como é que se desacredita de uma criança? Infelizmente isso acontece, né? Infelizmente isso acontece. Minha experiência, eu tenho uma experiência muito próxima da dela. No terceiro ano, eu reprovei de ano. Tive muito problema de saúde, reprovei de ano. E aí eu tive uma outra professora no terceiro ano, no ano seguinte, que ela não acreditava em mim. Eu sempre tive a letra muito feia. Minha letra era horrível. Melhorou? Melhorou muito, mas bastante, viu? Mas era muito feia. E eu nunca soube desenhar também. Nunca tive o dom para artes. E eu me recordo até hoje. Eu conto essa história em casa e o pessoal, tadinho dele. Não, mas aconteceu comigo. Eu estava desenhando, abri uma árvore para desenhar, para pintar. Eu estava pintando a minha árvore, feliz e contente, pintando. Ela olhou por trás do meu ombro assim e falou, mas o que é isso? O que você está fazendo? Um monte de risco é esse? Isso não é pintura? E ela pegou a minha folha, amassou e jogou fora. Eu lembro disso. Hoje é muito fácil lembrar, mas quando um garoto ali de 8, 9 anos, foi duro. Aí minha professora do ano seguinte, do quarta série, que hoje é quinto ano, né? Dona Adelina, uma senhorinha que eu nunca vou esquecer na minha vida. Ela acreditou muito em mim. Eu aprendi a escrever e melhorei minha letra por conta dela. E eu lembro uma vez que ela passou uma redação, e eu fiz a redação, depois que eu terminei a redação, ela pegou o meu caderno, olhou para mim e falou, foi você que escreveu? Eu falei, fui eu mesmo. Ela pegou meu caderno, ela foi na sala de outras professoras, e principalmente da minha professora do ano anterior, mostrar, olha a letra dele. A outra professora não acreditou, mas ela falou, foi ele que escreveu. Então é muito bom quando você tem alguém que acredita em você. E talvez ser professor é isso, é acreditar. Você precisa acreditar na mudança. Você precisa acreditar que a pessoa vai melhorar, que a pessoa vai amadurecer. Você precisa acreditar. Você precisa olhar para ela, uma criança talvez com uma disciplina, uma criança difícil, e imaginar ver talvez um médico, talvez um advogado, sabe? Você falou de experiências, eu me lembrei aqui pelo menos de 3 experiências fantásticas que se passaram quando eu era como professor. Uma delas é a Kelly. A Kelly foi uma aluna que eu dei aula do 6º ano até o 9º ano. Aliás, até o ensino médio. Uma aluna difícil, teimosa demais, barulhenta. Aquele aluno que fazia aquele tumulto, líder da turma. E eu lembro que várias vezes nós discutimos por conta disso. Mas eu tive muita paciência com a Kelly. Procurei aproximar-me o máximo possível da Kelly. Criei uma amizade com a Kelly, com a mãe dela. E alguns anos depois, nós estávamos no encontro de educadores. Estou sentado, almoçando. Uma pessoa toca no meu ombro. Quando eu viro, é a Kelly. A Kelly, casada, bem casada, com filhos, agora também uma educadora. Sabe? Outro exemplo que eu lembro assim é o Glauco. O Glauco foi um aluno meu também que eu fiquei como eu trabalhei muito tempo numa escola só, eu peguei o Glauco desde o 6º ano até o ensino médio também. E eu lembro na formatura do Glauco do 9º ano, depois que terminou a formatura, o pai dele, o Iedo, me chamou do lado e falou, Edinaldo, agora eu estou entendendo. Eu falei, você está entendendo o quê? O Glauco mudou algumas coisas. Como assim? O Glauco mudou a forma dele andar. Eu estou vendo você andar agora, quando você foi até a tribuna falar ali, fazer o discurso, ele está andando igual você. Olha isso. E é muito bom saber que o Glauco hoje fez administração, hoje é um gerente de banco, bem-sucedido, casado. Outro é o Tiago, eu já era diretor de escola, trabalhei numa escola, cheguei nessa escola e o Tiago estava no 9º ano. Um aluno também difícil, líder da turma, líder da bagunça, líder da confusão. E fui lá, criando amizade, algumas vezes tinha que dar suspensão para o Tiago, tinha que dar advertência, mas procurei me aproximar o máximo possível do Tiago, da família dele. E depois que eu passei um tempo nessa escola, saí, já estava em outra escola, eu fui visitar a cidade, onde o Tiago mora e onde eu trabalhei. E eu fui no Banco Bradesco, lá da cidade, que eu encontro como gerente nesse banco. Eu estou lá no banco fazendo, pagando as minhas contas, daqui a pouco... E aí, ele me chama de diretor, não chama de diretor. Ô, diretor! E vem, dá um abraço. Falei, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu sou gerente aqui do banco agora. Que alegria. Gente, isso é uma felicidade tremenda. Então, olhar para o aluno e enxergar como uma possibilidade.
não limitar, mas é uma possibilidade. Ele vai alcançar, ele vai chegar lá. O professor tem que ter esse olhar, tem que acreditar no aluno. E esse é o olhar de Deus para a gente, né, Rúbia? Obrigada, professor. Rúbia, é o olhar de Deus. Deus acredita em nós. Quando a gente não dá a mínima nem para ele, nem para o nada, nem, né? Mas Deus acredita em nós. Então, o trabalho do professor, do mestre, antes falava-se mestre, né? Dia do mestre. Jesus, o grande mestre. Tanto é que um dos títulos de nobreza atribuídos a Jesus foi de mestre, né? Então é uma grande honra compartilharmos, né? E eu falo também para os alunos, para os pais, que um dos grandes segredos do nosso trabalho é se colocar no lugar do outro. Então eu falo, quando eu vou aconselhar algum aluno, eu falo, olha, eu faço duas coisas. Eu me coloco no seu lugar de aluna e me coloco no lugar da sua mãe. Teve uma ocasião que a mãe estava sempre viajando, não tinha como vir ao colégio, e eu tinha uma informação da filha dela que me incomodou. Eu fui para o final de semana com aquela informação e eu pensei, isso não pode acontecer. Se eu fosse a mãe, eu gostaria de saber. Então eu liguei para a mãe e falei, eu preciso conversar com você, mas eu não tenho tempo. Daí eu falei, domingo eu posso. Então marquei no colégio domingo exclusivamente para atendê-las. E eu falei, olha, eu tenho uma informação da sua filha que se eu fosse você, eu gostaria de saber. Então, eu preciso compartilhar. Então, falei para a menina que ela tinha que me ajudar, que a gente tinha que contar aquele segredo para a mãe dela, com a permissão dela. Ela falou, você me ajuda? Eu falei, eu te ajudo e você me ajuda. Então, nós contamos. As duas ficaram muito felizes, porque eu falei que esse é o segredo, se colocar no lugar do outro, né? Assim você começa a fazer o melhor. Na verdade, a gente assume como se fossem nossos filhos, todos aqueles alunos, né? Que lindo. Obrigada, viu, professora? Obrigada, Nádia. Mas a sua palavra para a gente encerrando é isso mesmo, é acreditar, é ser feliz, é ser apaixonado pelo que faz e ter a consciência que está imprimindo no coração de alguém vida, e uma vida que você não tem ideia de até onde ela vai se desenvolver, né? É verdade, o professor não pode nunca perder a paixão. A gente comentava aqui que trabalhar na educação é estar apaixonado todos os dias, né? Me lembro assim, um minuto bem rapidinho de uma situação. Eu tinha terminado a faculdade, fui fazer pós-graduação e era o meu, acho que, segundo ou terceiro ano dando aulas. E aí, lá na pós-graduação, eu tive contato com o ensino cooperativo, que é um trabalho, os professores conhecem bem, de trabalhar com cantinhos, um ambiente você tem para vídeo, o outro você tem para TV, o outro você tem para trabalhar com música, jogos, enfim. Eu trabalhava numa escola, embora fosse uma escola confessional e particular, de muitas limitações financeiras. E aí eu estava apaixonada, empolgadíssima, eu preciso levar isso para a minha sala de aula. E aí eu levei o desafio, conversei com a diretora, a professora Francis, com quem eu aprendi muito também, minha primeira diretora, e ela falou, olha, não tem dinheiro, mas... Eu falei, eu posso fazer uma campanha com os alunos? Ela falou, se você quiser, expliquei para os alunos, vamos montar uma sala diferente aqui, ela me deu uma sala fixa, porque daí precisaria ser essa sala fixa, e aí fizemos uma campanha, e um trouxe uma televisão, o pai de outro consertava e trouxe vídeo, enfim, nós montamos uma sala, e foi muito, muito gostoso. E qual não é minha surpresa agora? No escritório onde a gente trabalha, na mantenedora das escolas, um dos contadores foi um dos meus alunos. Daquela sala. Daquela sala, que ajudou a fazer toda a campanha para a gente montar uma sala gostosa. Então, acreditar, estar apaixonado faz toda a diferença para qualquer educador. E eu acredito que ser educador, isso não cabe só ao professor. Claro. Nós trabalhamos na escola, nós temos ali a tia que cuida, que prepara o alimento todos os dias, o monitor que fica no portão, a pessoa que está ali à disposição para limpar, para deixar tudo agradável. Todos esses são educadores. E estes estão ali porque acreditam que aqueles seres humanos podem ser melhores, podem ter um futuro melhor. Obrigada, querida. Deus te abençoe. Edna, obrigada, viu? Posso falar só uma coisinha? Pode. Algo que a gente sempre fala. É sonho. A gente está aqui, a gente está realizando o nosso sonho. A gente está porque a gente está feliz na nossa profissão. Mas a gente também é capaz de plantar sonhos. Colocar sonhos, fazer com que eles sonhem. Quem eu posso ser? Ela acredita que eu possa ser. Novamente, né? A questão de ser motivação e inspiração para o outro. Fernanda? Eu só queria complementar, quando o professor Edinaldo estava falando, eu estava me lembrando de situações quando eu coordenava no colégio, que eu dizia, é muito fácil ser professor do aluno que não tem dificuldade de aprendizagem, que vem limpinho para a escola e daí por diante. Agora, eu quero ver ser educador, ser mestre daquele que tem a dificuldade de aprendizagem, que tem a dificuldade financeira, que tem... É aí que surge o grande profissional e apaixonado, na hora da limitação. Eu acho que isso
eu tinha que dizer isso. Claro. Né? Fernanda, obrigada. Eu sei que por vocês falariam ainda muita coisa boa. É professor, fala demais, mas fala demais não, fala o necessário. E a você de casa, muito obrigada pela companhia que é tão necessária pra gente. E desejamos todos nós, para você, para sua vida, a bênção do grande mestre, aquele que nunca desiste de nós e nos ensina dia após dia, se utilizando da didática mais linda do mundo, que foi por meio de Cristo Jesus ser pregado na cruz, nos dar a maior de todas as lições. Eu amo você. Beijo, até semana que vem.